no mundo subjetivo. Doenças que, na verdade, curam. Vamos meditar a respeito disso. E isso vem assim, me chamando a atenção, né? Que as pessoas veem a doença como um mal, porque elas não têm um conhecimento espiritual, não têm uma visão extrafísica, não pensam fora da caixinha. Possa ser uma teoria minha, ninguém precisa seguir, mas vamos parar para raciocinar, que é o importante de tudo. Vamos começar aqui. Muita gente deve ter visto aí, ou ouvido. Teve um engraçadinho, eu vou chamar de engraçadinho, né? Para não chamar de outra coisa. Não sou eles, mas outros entram nesta linha. Que disseram assim: Preta Gil morreu porque falou mal de Deus, brincou com Deus. Vamos raciocinar. Eu acho que pensar dói. Aí a gente separa essa frase aí, né? Quem é fanático religioso que não para pensar na frase, no ditame? Aí o que ele revela lá é verdade. É verdade. Brincou com Deus, morreu. Titanic, porque houve lá, previamente, antes da inauguração do navio, lá que o dono do navio disse que nem Deus afunda esse navio. Bom, todo mundo sabe que o navio afundou e foi brincar com Deus, disse que o barquinho nem Deus afunda, olha o que Deus fez. Aí a gente tem um Deus o que, na verdade? Mal. Matei. Se você fala mal de Deus e você morre, ou no mínimo você fica muito doente, Deus é mal. Aliás, é mal ou é bom? Quer dizer, ele é bom na hora que tem que ser bom e é mal na hora que tem que ser mal? Para isso se criou as leis divinas, né? A lei da ação e reação, a lei da reparação, a lei do progresso, né? A lei da reencarnação. Não é para ele tirar o corpo fora, não. Ele vai sofrer. Se você acredita nele ou não, você acha que ele está preocupado com isso? Quer ver uma coisa interessante? Isso ninguém viu. E os antigos contavam essa história. Aliás, duas histórias cabeludas, né? Para vocês verem o progresso da evolução de uma religião, o que faz na cabeça do cidadão. Me contavam, quando eu era pequeno, que um cidadão aí que não acreditava em Deus, estava irado com Deus, ele pegou a espingarda, apontou para o céu querendo matar Deus. Mas aí o que Deus fez? Abriu o chão e ele começou a ser enterrado no chão. Só ficou a espingarda para cima. A ponta da espingarda para cima. Mamãe, Deus gosta de animais, principalmente dos gatos. Não, meu filho, Deus não gosta do gato. Mas por que, mamãe? Porque uma vez Deus foi pedir um copo com água para um gato
E o gato fez xixi no copo e deu para Deus. Abrindo aqui vários parênteses aqui, no caso, né? O da espingarda, só criança que talvez acredite. As crianças de hoje não, mas as de ontem sim. Depois, do gato levar mijo em vez de água para Deus, evidentemente aquela pessoa não gosta de animal. Já naquela, se a criança pensar lá, mamãe, eu quero um cachorrinho, eu quero um gatinho para levar para casa, ela já disse que o gato não é coisa de Deus, né? E aí se vê que a pessoa não tem instrução, ou tem o mínimo de instrução possível, e vive dentro da igreja, escutando que o padre falou, e não para raciocinar e nem questionar. Evidentemente tem igreja aí que você não pode questionar. E você começar a perguntar muito para o padre, e ele sentir que está sendo colocado na parede, ele vem com aquela história, minha filha, isso é dogma. Ah, fulano morreu de câncer, estava assim, não teve cura, morreu de câncer, o padre explica isso. Ah, Deus quis assim. Ah, Deus quis assim. Chefão, né? Ele que manda, né? Bom, raciocina porque vou pensar porque tem gente que pensa por mim. Aí voltando lá no início da Preta Gil, o cidadão lá contou que ela, aliás, pelo que eu entendi, ela não falou nada contra Deus. Ela pode não acreditar que Deus existe nas formas que os religiosos pensam. Ela pensa diferente, fora da caixinha, mas o cidadão lá, ele guardou, né, vamos dizer, esse comentário dela, e ela veio com um câncer no intestino e veio a falecer. Aí ele pegou aquele arquivo e jogou porque bateu, porque ela morreu. E disse assim que, né? Na verdade ela disse assim, né? Fizeram alguma pergunta lá, alguma entrevista para ela, o que você acha em relação sexual anal? Ela disse, poxa, é muito bom. Olha, eu acho que isso não é ofensa a Deus, né? E outra coisa também, mesmo que tenha sido ofensa a Deus, você acha que Deus, você não era para falar isso, não gostei de você, vou apertar o botão, vou te chamar. Aí o cara, né, como falei, pegou lá o arquivo que ficou arquivado, juntou o momento que ela estava passando de ruim e morreu. Aí Deus é mau, cara. Teve uma dona aí que falou, achei até interessante, olha, ela falou assim, olha, se Deus no Antigo Testamento fosse uma pessoa, ele estava preso. Porque o cara só cometeu barbaridade. É uma certa verdade, né? O Primeiro Testamento, Deus é mau pra caramba. Mas o segundo ele é bom, é bonzinho. Veja bem, não estou falando mal de Deus, senão eu morro amanhã, né? Ou daqui a 5 minutos. E ele vai dizer, pô, não estou gostando de você, vai falar, vou puxar um botão para você também. Não estou falando disso. Não, também estou fazendo aqui nada falando contra a religião. Tem gente que pensa, fantasia das pessoas, as pessoas que vão para uma fábrica de fanatismo, chamada igreja, e pelos seus motivos se deixam envolver, ou por medo, ou por interesse, por barganha, por algum motivo, ou pela massa, ou pelo modismo, você, né, para ficar que nem adolescente, né, para você ficar naquela turma, você tem que ser igual àquela turma. Então, para ela é cômodo, principalmente aquela história de competição. É por isso que deu as guerras santas, né? Justamente protestante contra
católico, guerra sangrenta, porque preconceito, idiotice, enfim. Né? Incrível isso. É incrível isso. Eles lá, na igrejinha deles, tá? Acham que Deus é um senhor de cabelos longos, brancos, de barba longa, anda com cajado e vive nas nuvens. Vamos fazer ali uma alegoria aí, com os anjinhos, com a asinha, tocando harpa. É bem infantil, né? É bem infantil. Mas você quer imaginar assim, tudo bem. Não adianta eu chegar aqui, olha gente, Deus é um ser incriado, uma força energética criadora. Que ainda está criando. Não somente nesse planeta, mas em outros. Né? Muito bem. E você repare que aqui ainda estamos tendo transformações materiais, como a montanha. Um morro, por exemplo, ele ainda está em fase de transformação. 10 bilhões de anos atrás. O morro ainda está em transformação. Pode reparar que o morro, não pela forma do homem, tá? Tem um homem lá que gosta de esculpir o morro, né? Desbastar bastante o morro, acabar com aquele morro para fazer pedrinha, areia, essas coisas. Estou falando isso não. Estou falando por si só. O morro ainda está em transformação. Até hoje. Bilhões de hoje até hoje. Que muitas coisas estão em transformação até hoje. Para começar ali pelo mapa da América do Sul, se você comparar bem a questão ali da África, né? Ele tem ali o desenho geográfico dele que encaixa perfeito no da América do Sul. Já repararam isso? Aquilo foi junto, mas aquilo, por alguma razão, talvez tectônica, né? Foi se separando. E lá na África, de novo, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu há bilhões de anos atrás. Está tendo uma outra fissura enorme e separar a África de novo. Bom, vou parar aqui, que não vou entrar nessa questão, né, porque o que eu trago é justamente... Primeiro é desmistificar essa história que Deus é mau, porque o dono transatlântico disse que Deus não afunda aquele navio, e porque a Petagil falou não sei o quê, porque o Cazuza xingou Deus e não sei o quê. Quer acreditar? Acredite. Teu Deus é bom, teu Deus é mau, teu Deus castiga, não bate com Deus único e de amor. E castigar não é amor. Castigar não é amor, aí vem aonde? Você só se cura pela dor. Você só expurga as suas toxinas desta vida ou de vida passada através da dor. Falei o quê? Doenças que curam. O câncer é uma delas. Tem outras também. Pode reparar que as doenças têm uma mensagem. Se você não presta atenção, é que você ainda é uma bela adormecida ou um belo adormecido. Vou falar aqui um exemplo rápido. A depressão. O cara está acelerado, passa por placa, não leu o aviso, passa pela outra placa porque está acelerado, não viu o aviso, ele não está prestando na vida, ele está acelerado, de repente as coisas começam a dar errado, é não para cá, é projeto furado para o outro, morre alguém, cara não sabe porque morreu alguém, junta ali coisas negativas que ele não está sabendo reagir porque ele estava acelerado. Aí vem a depressão, que é o quê? É aquele balde de água fria, onde ele vai ter que parar para relaxar e olhar aquelas placas que ele passou em alta velocidade e não viu.
Aquele momento da vida dele que ele não reparou porque está em alta velocidade, ele não refletiu. Então, a depressão veio para puxar o freio de mão, fazer ele refletir. Por quê? O único jeito de parar o cara. Aí o cara para, aí fica lá, paradão, aí fica meditando, fica maturizando, fica triste, às vezes fica revoltado com Deus. Deus tem culpa de tudo, né? Mas a pessoa não para. Poxa, se no caso, vamos dizer assim, Deus deu essa doença para ele, da depressão, é para ele refletir em alguma coisa que estava errado. Vida passada, ele tinha muito dinheiro, era preconceituoso, era uma pessoa que não existia a palavra não para ele, e toda vez que, vamos dizer assim, era uma criança animada, quando vinha não, ele se rebelava, se revoltava e queria e foi, e pisando nas pessoas, passando por cima das pessoas, maltratando as pessoas. Talvez na outra vida não deu tempo, ele foi acumulando esse tipo de toxina. Chegou dessa vida, vamos expurgar, meu amigo. Ele está no mesmo processo de aceleração, de dinheiro, de passar por cima das pessoas. Ele não reflete sobre a vida, não reflete sobre nada, ele está 1000 por hora. Aí Deus está vendo, pô, o cara ainda não despertou. Vamos dar puxar o freio de mão nele para ver se o cara reflete. Para ver se nessa vida pelo menos ele para refletir. Aí vai ele. Aí fica naquela situação, né? Ele emburaca de vez e passa culpa em Deus e quer passar dessa para uma melhor. Ou por outro lado, ele começa a expurgar. É onde eu quero entrar hoje, exclusivamente na questão do câncer. Como uma doença que cura. Aliás, todas as doenças curam. Agora você não vai fazer uma piada engraçada, que é um morro de rir quando escuta essa piada, tá bom, eu quero ver um aleijado andar. Não é assim que os incrédulos reagem? Quer interromper uma linha de raciocínio. Ele também não raciocina o que é a cura de uma doença. Que claro que eu não estou falando aqui em aleijado andar. E por que eu não estou falando que é uma questão de aleijado andar? É porque, veja bem, se você, no caso do câncer, o médico chegou para você e falou que você, vamos dizer, tem 1 ano de vida, se você reagir positivamente, com a alegria de viver, vai viver o tempo que restou, que um outro astral positivo, alegre, em 1 ano você não morre. E o médico vai ficar no hora veja. Às vezes tem uns médicos aí, poxa, foi meu tratamento, minha medicação que prolongou a sua vida. Ele enche a bola. Show. E por outro lado, pega um cara que não, é uma notícia pesada, que choca. O cara pensa, ai meu Deus, eu vou morrer. Eu tenho só 1 ano de vida. Aí, na verdade, tanto pensamento negativo, ele está com uma sentença de morte, e ele tem 1 ano de vida, ele morre 3 dias, 1 semana, 1 mês no máximo. Por quê? Ficou, né? Um se desespera, comete uma barbaridade antes da hora. O outro não tem mais alegria de viver, e não espera mais nada, e começa a tristeza. Aí, sem alegria de viver, você não faz nada. E atrás disso vem outras doenças, você acelera essa doença, e nessa questão de acelerar a doença, possa ser que uma delas você fique com raiva de Deus, com raiva da sua mãe, com raiva da sua mulher, com raiva do seu marido, com raiva do seu quê, ciúme do vizinho que está com saúde, ciúme da tua prima que está com saúde, ciúme dos outros que estão com saúde. Você não entende certas coisas e aí essa patologia se alimenta desse tipo de má emoção. Uma emoção má.
de vida. Existe a cura para tudo. Mas o cara que tinha um ano para morrer, passou um ano e está vivo, ele está curado, não está? Ele vai morrer de outra coisa. E o cara que morreu antes, bem antes, é doença ruim, né? Doença ruim, né? Bota-se até culpa em Deus, né? Pô, Deus mandou essa doença porque não gosta de você. Né? Já viu aquele cara que é meio aleijado por alguma coisa, o problema da perna ou das duas pernas? Porque dizem assim que o ditado diz, né? Olha, esse aí deve ser uma praga, porque Deus o aleijou para não perder ele de vista. Talvez aquela vacina que estava vencida prejudicou, ou a mãezinha, ou o papaizinho não levou o garotinho que era pequeno para vacinar, né? E o moleque pagou, né? Mas são coisas que servem por um motivo para a melhora desta criança ficar aleijada, é para ela refletir. Talvez seja para reparar, pô, as outras crianças correm, jogam bola e eu não posso fazer isso? Alguma coisa ela fez no passado. É individualizado. E para os pais? Um aprendizado para os pais. Não vou entrar nesse mérito aqui, é uma outra questão. Né? Então, falando aqui do comentário aqui, né, dos desencarnes de câncer, né, câncer no mundo subjetivo, né, que cura, que é um mal que cura, que vem para bem, né? Ele a princípio ele é produzido pela absorção tóxica, vamos dizer assim, absorvida pelo desequilíbrio mentais que desencadearam alguns motivos negativos, né, na alma, problemas Porque, veja bem, isso aí, existe a questão não somente espiritual, mas existe a questão espiritual. Eu estou falando da questão espiritual que você, em vida passada, ou até nesta vida, vai acumulando ciúme, raiva, né? Inveja, essas raiva, sentimento de vingança, você vai consumindo essa toxina. Então, no caso, a doença vem para você expurgar essa toxina. Se ela vem em forma de câncer, é através do câncer, por esse estado mental e emocional que você tem que expurgar. Agora, vai depender de como você reage, vai depender da quantidade dessa toxina. Tem gente que vem com pouca toxina porque talvez veio depurando em outras vidas, né? Ou tem gente que adquire nessa vida uma certa toxina que ela vai reagir, né, com esses sentimentos emocionais. E também tem a questão que quando você, antes de reencarnar, na sua programação de reencarnação, foi colocado na lista algum tipo de doença para você passar por ela. Escolhe. Tem gente que escolhe, não, eu quero câncer, eu quero a depressão, eu quero isso, eu quero aquilo, porque ela já entendeu que ela tem que expurgar aquele tipo, porque senão, cara, como é que você vai subir uma escada para chegar no sótão com uma mala pesando 2 toneladas? Eu acho que você não tira nem ela do chão. Mas quando você começa a esvaziar aos pouquinhos, você vai conseguindo pelo menos segurar no degrau da escada, né?
Enquanto essa mala de toxina ficar mais leve, mais degrau você vai subir. É só acompanhar a linha do raciocínio, porque tudo tem um porquê. Eu sou contra botar tudo culpa de Deus. Tem que pensar assim, porra, se Deus fez assim, tem algum motivo. Vamos pensar, vamos buscar inteligência. Se você ainda não alcançou, vá buscar isso que te convença. Não é porque aquele cara falou, essa explicação tem que te confortar. Certo? Então, eu fico irado praticamente quando eu vejo uma notícia, eu escuto uma notícia que fulano está doente, morreu porque falou mal de Deus. Aí, meu amigo, aí faz uma confusão danada, que raio de Deus é esse que é bom para um lado e ruim para o outro, não tem justificativa. Ou ele é bom, ele não é bom, porque senão, se ele é bom e ruim, ele também está em fase de evolução. Mas como é o Criador de tudo, de todas as coisas, ele é perfeito. Então, tudo é perfeito na linha da criação dele. Até aí vai porque bate junto o pensamento. Agora, do meio para trás, aí já entra. Porque tem gente que gosta de tocar o terror, tem gente que não entende nada, toca o terror. Tem gente que quer fazer você ter fé, trazendo você para o seu terror, para o terror dele, né? E ele mexe, no caso, aí sim, com a sua culpa, com a sua fragilidade, né, com seus medos. Aí ó, melzinho na chupeta, de você vir para a cabecinha dele, né, para a praia dele. Você parar, que isso? Tá bom. O teu Deus é mau, o meu é bom. Vou viver para lá, você vai viver para cá. Quem vai viver bem? Eu acho que eu vou viver bem com esse pensamento. Mas não vou viver bem o pensamento dele. Posso até, né, fazer força, mas alguma coisa vai me dizer que não é bem isso. Mas de cada um, é de cada um. Então, no caso aí pode ser uma questão adquirida fisicamente ou espiritualmente, tem pessoas que assim, não se cuidam. Vem uma dorzinha assim no estômago, pode ter sido o caso da nossa amiga Preta Gil, que veio com alguma coisa no estômago, o estado emocional, lá com a empresa dela, com os compromissos dela da agenda lá de cantora, e raiva, discussão com o marido, foi mexendo com o plexo solar dela, problema no estômago, mal alimentação, não se alimentava direito, enfim, algum agente mexeu com essa questão, com essa moral dela, que ela traiu essa questão. Ou então, se foi já elaborada, ela tem que ter a doença do câncer, foi uma desculpa. Estou falando isso porque, eu estou trazendo aqui, vamos dizer, a cura do câncer e ninguém mais vai morrer de câncer. Mas peraí, primeiro a gente vai morrer de alguma coisa. Se você não morrer de câncer, você vai morrer de outra coisa. Mas você tem que morrer consciente. A pessoa você morrer contra Deus, poxa, eu acreditei em Deus 200 anos e estou vendo aqui que não é nada disso. Acontece muito isso, né? Tem muitos católicos aí que quando desencarnam, chega lá do outro lado da vida e não é bem aquilo que... Bom, não vou mexer com essa questão de fé, né? Senão... a pessoa precisa de fé, de carinho, de atenção, principalmente no momento que a gente está passando, e vi uma pessoa aqui fazer confusão na cabecinha dela, né? Aí ela fala, ai meu Deus, e agora? O cara está falando isso e fica perdida no mundo. Eu acho errado isso. Muita notícia aí diz, o mundo vai acabar amanhã. Ai meu Deus. Aqui, Jesus está voltando e não volta. E tocam no terror, uma hora fala bem de Deus, outra hora fala mal de Deus, uma hora fala que Deus fez isso negativamente. As pessoas não estão colhendo, poxa, o mundo está desse jeito, vamos falar de coisas boas, positivas, para todo mundo entrar na mesma sintonia. Não, tem um infeliz que quer aparecer, quer tocar a guerra.
seja ela política, seja ela espiritual, seja ela religiosa, não quer tocar guerra, quanto mais confusão fizer, melhor, principalmente quando isso render cascalho. Então, voltando aqui, eu tinha uma conhecida que ela tinha um problema no estômago, ela deixou para lá, preguiça, né? Ela era tão preguiçosa que ela vivia na cama, por preguiça. A tia não fazia compra, ela só saía uma vez por mês, ia em tal lugar uma vez por mês, e assim ia, né? Aí quando veio uma dorzinha no estômago, dorzinha, aí toma remédio pra cá, toma remedinho pra lá, faz um chazinho pra cá, e o bicho tá pegando, e ela não se mexe. Aí é claro que é aquela situação, ou ela não correu atrás para resolver, que podia ter se curado, ou se na reencarnação dela estava previsto esse tipo de problema por ela passar, que aí no caso assim, ela errou, pecou e não tratar disso, que a pessoa pode morrer daquilo, mas aí a consciência divina quer ver resultado. Falei, poxa, você estava com isso, você não cuidou disso, não resolveu isso, por quê? Não adianta dar desculpa. A, B, C, não adianta dar desculpa. Você poderia ter feito todo o esforço do mundo, tudo você podia ter feito, esgotado todas as possibilidades, até no curadeiro meio maluco aí. Mas você não foi? Não procurou? Ia morrer disso, tudo bem. Mas você não procurou? Não fez nada? Se acomodou? Tem uma culpa no cartório? Tem, né? Tem esse lado também. Daquelas de as pessoas comem muito enlatado, muito troço processado, é fumo, é bebida alcoólica, é carne vermelha, é comida gordurosa. Tem os processados da vida? Tem. Ela sabe, mas não está nem aí. Evidentemente, nosso corpo físico não foi projetado para isso, se lasca. Aí eu não sei se ela não pensa, ou ela tem que viver, e para viver tem que comer, beber e fazer de tudo, e vai que vai. Né? Muito bem. Então, falando aqui do mundo que se cria particularmente, o mundo subjetivo, o mundo das emoções, vamos trabalhar no plexo solar, é um plexo um pouco acima do umbigo, uns 4 dedos mais ou menos, que canaliza todas as emoções, principalmente as negativas, né? As negativas que causam problema. Uma vez eu estava com ardência no estômago e toma chazinho para cá, toma chazinho. O que aliviava era hidróxido de alumínio. Aliviava, mas não curava. Né? E na época eu trabalhava intensamente e o estresse estava acabando comigo. E começou a vir uma dor de dobrar o estômago. Eu falei, não, dessa vez eu tenho que resolver isso. Fui procurar o médico. Sim, vamos fazer uma endoscopia. Não tinha nada no estômago. Nada que justificasse aquela dor. Tá. Aí o médico chegou, olha, não tem nada, mas vou te receitar esse remedinho aqui para você. Eu falei para ele, se eu não tenho nada, para que o senhor vai passar remédio? Não se vira doer. Mas qual a origem dessa dor, caramba? Acha que eu fui comprar um remedinho? Não, eu fui, tem alguma coisa que já não é física, tem alguma coisa espiritual. Foi aí que eu comecei a estudar, matutar essas coisas todas. E o que estava, até hoje, é para todo mundo em geral, não é só para mim não. Toda vez que você tem uma discussão, tem um estresse, tem uma raiva, é lá que ataca primeiro. Pode ver uma pessoa quando está jogando uma praga para o outro lado, para outra pessoa, começa um negócio aqui fermentar. Começa no estômago, pode reparar que começa no estômago, começa a produzir, aquela pessoa começa a se sentir mal até que
joga aquele bololô lá para outra hora. A raiva, o ciúme, ou não sei o quê. Se aquela raiva que ela jogou lá para aquela outra pessoa for uma pessoa de vibração igual a dela ou mais baixa, vai pegar aquela raiva dela. Vai acontecer alguma coisa. Sei lá o que ela desejou de mal para outra pessoa. Né? Mas se a outra pessoa tiver uma vibração melhor, feliz, positiva, né? Vai lá e vai voltar. Ela está com 2 cargas negativas no plexo solar, que é o quê? A primeira que ela produziu e a segunda que voltou, porque energia, minha filha, ela tem que procurar o seu destino. Mandou para Manuel não tem, não achou, não vibrou, eu tenho que ir para algum lugar, vou ter que voltar, eu não vou cair na Mariazinha, porque a Mariazinha não era a endereçada. Eu vou voltar para quem mandou, eu cansei de procurar, voltou, então ela está com essas 2 cargas. Essas 2 cargas ela produziu o quê? Uma toxina. Possivelmente, se tiver algum dispositivo, que aí entra, vamos entrar, né? Hereditário, vida passada, possibilidade de você corrigir alguma coisa de outras vidas através dessa questão aí do câncer, vai ser a vontade, a fome com a vontade de comer, né? Certo? Até aí, estamos entendidos? É mentira o que eu estou falando aqui? Você já ficou com raiva? Onde começou a esquentar aí primeiro? Vibrar primeiro? Não foi no estômago? É o amor próprio, não problema, né? Todas essas questões aí, vamos dizer assim, inferiores, do ciúme, da inveja, do amor próprio, de vingança, de raiva, é endereço certo da casinha chamada câncer. Uma história emocional. Vou contar uma história aqui que a pessoa pegou câncer. Você pode até dizer assim, poxa, foi coincidência. Você diz o que você pensa, o que você quiser. Você é livre para pensar. Mas olha só. Uma vez, uma pessoa fugiu com uma amante. E quem ficou, né? E, em vez de ter aceitado aquilo, esperado ter uma explicação, porque o negócio assim foi da noite para o dia, não era esperado, né? O que ela fez? Ela foi correr atrás de resposta, dos porquês. E cada porquê que ela foi descobrir, foi mexendo com o estado emocional dela. Não só o fato de ter sido abandonada, não só o fato de ser traída, né? Não só o fato de ciúme, de raiva. Ela, alguns anos, a pessoa voltou, se acertou, se explicou, a pessoa voltou, ela aceitou, mas o perdão, vamos dizer assim, não foi um perdão apagadão, de zerar, passar borracha em tudo, não. No início, foi produzido uma emoção negativa X, que arrastou um bom tempo. Mesmo que a pessoa voltou e a pessoa, né, ficou mais confortável, aquilo ainda, numa discussão, volta e meia tinha uma discussão, jogava na cara do cidadão que voltou. Então ainda tinha aquele perdão, não foi zero, totalmente zerado. Ele sempre tinha uma lembrancinha, um resquíciozinho, né? Aquela emoção negativa, que perdoar não é bem na historinha que estou contando aí da Bíblia, por aí, de Jesus Cristo, ou não é bem assim, não, de perdoar. Será? Não, nós somos humanos, até isso nós estamos aprendendo, estamos evoluindo. Perdão pode ser para a gente, que nós somos humanos aqui, que nós estamos, a maioria nós estamos assim, querendo superar isso, não é dar uma de hipócrita, não, Jesus perdoou, também vou perdoar, não. Não vou tocar mais nesse assunto. Tá certo que não vai estar a mesma amizade, mas eu não vou virar para aquela pessoa, vou rezar para aquela pessoa. Só o fato de desejar o bem já é uma forma de perdoar. Agora, hipocrisia, a pessoa não pode entrar na sua casa, roubar, fazer barbaridade, acabar com a sua família, e você chegar para ele na delegacia e dizer, eu te perdoo.
de coração, é mais fácil o cara, né? Poxa, vai lá meditar, pô, teve de acontecer, porque aí ele vai começar a refletir por que aconteceu, o que houve, onde eu errei, o que foi, qual foi o vacilo, é muito dinheiro que chamou atenção, ele começa a até mudar de vida, porque ele teve a culpa de erro dele. Então você já diminui essa questão de predisposição, vamos dizer assim, de um futuro, uma futura doença como câncer nessa linha. Então, no caso da nossa amiga aí, ela sempre alimentava, sempre que tinha uma oportunidade, ela jogava na cara. Ela foi alimentando essa questão e pegou um câncer. Pegou um câncer. Qualquer um que analisar essa história vai concordar comigo. Ah, sim, pegou um câncer, não precisou extrair a mama, não fez quimioterapia, só fez a rádio, foi assim né? Porque aí entra uma questão de que ela caiu em si, da questão que aconteceu, para dar aquele perdão mais próximo da totalidade, não é zerado também não, mas e prestar atenção às emoções negativas que continua a vida a seguir. Agora, se livrou daquela, deu graças a Deus e continua na raiva, aí vem a recidência. Não vem a recidência? Não vem a recidiva do câncer? E aí, como é que fica? A recidiva do câncer, como é que fica? Não fica propício a pessoa ter uma predisposição também de um novo ataque de cólera, né? De ciúme, né? Faz parte do ser humano, né? De insultos, de grandes decepções, né? De estado de inveja prolongada. Olha só, tem um cantor aí famoso, ele teve 3 mulheres que morreram de câncer. A primeira foi, que a gente ficou sabendo, né, foi a Maria Rita. Ela morreu, teve com câncer no útero. Ela estava com câncer, fez o tratamento, curou. Fizeram até a missa de ação de graça. O bichinho voltou e matou. E aí, evidentemente, para chegar a essa conclusão que eu estou chegando no modo geral, teria de conviver lá com os pombinhos, né? Para saber como é que foi, né? Conhecer ela também, porque ali uma mulher baixinha, ela é baixa no tamanho, mas cheia, grande de certa picuinha ali, né? Mulher braba, não é aquela que, né, vai ali te torturando, tal. Ou então, né, ela tinha de resquício de outra para terminar nessa. A outra esposa também, a chamada aqui do primeiro casamento aqui, de Nice Rossi, foi câncer de mama, que morreu no câncer de mama. A outra, Lúcia Torres, né, também foi de câncer de mama, né? Aí tem uma história aqui, uma segunda história, que eu não vou contar aqui, não vou aproveitar, porque vai ficar longo, mas a gente pode, né, depois a gente pode falar sobre o cara, 3 esposas que morreram de câncer. Será que isso também não tem uma mensagem para ele, não? E teve que segurar essa peteca, ainda perdeu um filho, né? Um filho morreu. Não tem um karmazinho aí, não? Se ainda fosse assim, olha, eu sou viúvo 3 vezes. Ah, sim, mas do que essas mulheres morreram?
duas morreram envenenadas. Pô, duas morreram envenenadas? E a outra? Com a paulada na cabeça porque não quis tomar veneno. Vai vendo, né? Então, certas coisas a gente tem que fazer piada para poder tocar a vida, né? Por que esse cara, esse cantor, tinha ter esse tipo né? Você ficar viúvo 3 vezes e do mesmo mal, para refletir, né? Aí já entra uma questão fora da caixinha, né? É uma outra situação que a gente aqui, eu no caso aqui não vou, mas vou entrar na parte que é de se esperar, para que conforte pelo menos. E o que eu vou falar pode ser uma ilusão, pode ser um conforto, pode ser uma realidade. E do que eu estou falando? Eu estou falando desse mundo subjetivo do plano astral, que aquela pessoa que desencarna com uma doença X, como no caso aqui do câncer, são umas pessoas especiais. Elas vão para o hospital colônia especial com tratamento especial. O que eu estou falando de tratamento especial? Não é medicamento. Aliás, o medicamento lá é o quê? Amor. É esse bate-papo que eu estou tendo aqui para fortalecer a pessoa, para encher a pessoa. Ela entendeu o que fez, e esse entender o que fez já vai servir para a próxima encarnação dela. Ela vai ter que preparar isso se ela cometeu algum, né? Essas emoções negativas, inclusive magia negra. Esse é outro assunto que está dentro desse assunto, mas vamos deixar para mais para frente. E ela chega e fala assim, poxa, mas eu sou assim, orgulhosa, e eu não tenho mais cabelo, estou careca. A pessoa chega, não, meu filho, aqui nesse plano, você pode plasmar o seu cabelo crescendo. Aquele cabelo que você tinha bonito antes dos tratamentos físicos na Terra, você pode plasmar ele crescendo com o cabelo de novo. E é verdade, gente. Pode ser plasmado. Já reparou? Não sei se você, espero que tenha ouvido isso alguma vez. Pô, sonhei com fulano de tal. Pô, e como é que fulano de tal tá? Poxa, ele estava mais jovem. Ele não morreu velho, magro, todo careca. Pô, ele estava novo, com uma cara de nova, com cabelo, não estava nem cabelo branco, nem nada, estava jovem e feliz. Isso quer dizer o quê? Que ele plasmou o sentimento de felicidade, a idade que ele queria ter, quer dizer que ele está bem na espiritualidade. Do contrário, é verdadeiro. Sonhei com fulano de tal. Como é que é o cara? Pô, irreconhecível. O cara estava pálido, chupado, pele e osso, pedindo a missa, pedindo vela, pedindo reza, o cara estava desesperado lá, eu me assustei. Certo? Muito bem. Então, voltando aqui, pode se plasmar um cabelo lindo para você de novo. Papoterapia, o amor fraterno que se abraçam, né? As pessoas que estão assim, em volta com amor, atenção, para não ter a recidiva no psiquismo da pessoa que foi para o lado, né, da outra vida, né? Ela tem uma consciência mais clara do que aconteceu, não é verdade? Então, aquele amor, aquele atendimento, aquele tempo que ela tem que se recuperar ali, e vendo outras pessoas, e com o mesmo problema, e ela vendo que a outra está superando, ela vai ter um estágio de recuperação mais rápido. Inclusive, uma vez, uma conhecida que desencarnou com câncer, não fui no velório, não fui nada, e simplesmente eu sonhei com ela, que ela estava num lugar. Ela tem um quarto, eu vi que era uma porta de quarto no hospital, e que ela disse para mim, ela estava diferente, estava mais nova, né? E papo vem, que agora e vai, que eu não me lembro. E ela falou assim, o meu tratamento vai levar 1 ano. Aí só não sei se era 1 ano físico ou espiritual, né? Estava bem, isso é bom. É uma certa, né, confirmação, conforto e tudo mais. Não é verdade? Agora, devemos tomar cuidado, tanto nesta como na próxima vida,
com a recidiva do câncer, ou seja, qualquer outra doença. Eu estou me referindo mais nessa por causa que ela é a mais forte, né? Porque é pela dor, pelo sofrimento que você se purifica, que o espírito se purifica, que a alma se purifica, né? Não produzir um novo foco secundário, né? Que ainda possa ter algum resíduo, né? de astralmente, com essas toxinas ainda, né, que possa ser nutrida nesse terreno aí mórbido e vir a ter um surto novo de câncer ou de outra doença. Para finalizar, eu conheci uma pessoa e estava fazendo uma pendulação e vinha lá pegando no pé da cabeça. Quando chegou ali no baixo ventre, o útero, o pêndulo girou positivo e para o outro lado girou negativo e parou. E eu fazendo força, matutando ali, por que ele não estava, parou e por que não girou mais. Eu falei, pô, peraí. Vamos lá de novo. Outro lado, da esquerda, girou positivamente, uma beleza. O da direita parou. Não é possível que tem algum problema aqui nesse lado aqui dessa mulher. Não é possível. Tá bom. Sai da mesa. Vamos conversar. Olha só. Você fez alguma coisa, está acontecendo alguma coisa aí no seu útero? Porque o lado esquerdo, você sente dor no lado direito? O lado esquerdo está funcionando. É que eu fiz uma cirurgia e tirei um ovário. Falei, como é que é? O médico foi e tirou um ovário. Eu falei, porra, se ele tirou um ovário, por que não tirou o outro? A estectomia. Não soube responder. Falei, nunca vi isso na minha vida. O certo é extirpar logo tudo, para não ter, né, possibilidade, né, de pegar do outro lado. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar disso e você, assim que possível, você vai procurar um outro médico, vai fazer esse exame e vamos tratar de arrancar isso fora. Tá legal? Não. Foi comigo tratando, não foi, eu cobrando, até um certo belo dia, sumiu do mapa. Cara, sumiu assim, 1, 2 anos, quando veio me procurar. Poxa, olha só, tá doendo, você pode aqui, o tratamento, voltar, não sei o quê. Eu falei, pô, minha filha, você sumiu, não sei o quê, por que você não procura o médico? Ainda não procurou o médico. Ainda não procurou o médico. Resumo da história, morreu. Tá? E aí, né? Faz parte, né? Curioso de tudo isso aí, que me faz me lembrar, é que médium, que tem todos os estudos sobre vida após a morte, e vê vultos, vê espírito, vê não sei o quê, e quando vem uma doença dela, seja qualquer um, como eu conheci um cidadão que era palestrante, e ele teve câncer de próstata, e ele estava apavorado porque não queria morrer. Estou vendo a culpa seja de Deus, né? Obrigado por ter assistido esse vídeo e dar o seu comentário aí para a gente continuar essa história que é muito interessante e muito polêmica. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima.